Então, minha gente de Deus, a gente chegou num assunto bem complicado. Eu tava revendo tudo que eu fiz até agora, são videozinhos curtos só pra ter conteúdo pra postar. Muita coisa que eu não posso sair falando abobrinha sem antes fixar bem, dominar, etc. Mas isso aqui é só pra me divertir, pra mim ter algo pra fazer. Só que o IFIN é um pouco chato porque é o seguinte, se eu não me engano foi em 2009. Agora eu não lembro a data, eu não fiz nenhum esquema ainda, eu vou fazer o esquema aqui. Mas eu vou falar isso antes que eu esqueça, eu tava desenhando ali. Eu lembrei que eu ia falar. E esse acordo ortográfico mudou muita coisa. Uma das coisas foi o hífen que eu vou falar hoje. Por exemplo, a gente tem essa palavra escrita assim hoje em dia. E o acordo ortográfico de 2009, que ficou validado em 2016, definitivamente, delimitou outras regras, como por exemplo o uso de alguns acentos. Se a palavra for paroxítona, não precisa mais do acento, que é o caso de geleia, heróico, ideia. Essas palavras clássicas que a gente tem dúvida se é com acento agudo. E não é porque mudou tudo e tal. É que a gente tem no imaginário que mudou muita coisa e ferrou todo mundo. Não é culpa tua se tu usa o português antigo, entre aspas, e não lembra. Né? E o porquê que as regras mudam? O português dos nossos coleguinhas, a Portugal, Angola, é um português, tá? Não significa que... É um pouquinho diferente, mas ainda assim é um português. Então, para assimilar muita coisa em documento, até em literatura, se eu não me engano, esse é o motivo. A gente decretou umas regras para todo mundo, entendeu? Então ficou mais fácil, entre aspas, mas mudou muita coisa. Indo agora pro IFIN, de fato, quando tu for fazer um trabalhinho e tal, tiver essas coisas, e tu tiver que escrever, hoje você tem o advento da internet, é só jogar na internet e você sabe. Então, esse tipo de conteúdo que muitas vezes parece inútil, sabe? Porque eu tô aqui no celular gravando com má qualidade, etc. Mas enfim, eu vou ensinar uns macetes aqui que nem eu fiz nos outros vídeos sobre, por exemplo, o caso de como tu identifica quando é que vai IFE ou não. E é basicamente isso, não tem muito o que fazer. Eu lembrei. Eu fui fazer um concurso público e nesse concurso havia uma questão mais ou menos assim. Além de interpretar texto, na parte de português, você tinha que fazer o que eu fiz ali sobre separação de sílabas, umas coisas bem básicas, assim. O cargo que eu tava concorrendo não era algo que tu precisa ser um gênio pra estar lá, então não sei se esse é o motivo em específico que tinha umas questões mais simples, assim. Eu diria simples porque não é algo absurdo, sabe? Até a parte de matemática tava bem legal, acho que a maioria era trigonometria, dá pra dá pra dar uma controlada ali, embora minha matemática seja uma porcaria, um lixo, não sei nem trabalhar direito. Mas havia uma questão dessas aqui, que inclusive um parente meu errou. Eu não chamei ele de burro por errar ele. Mas a questão era se geleia tinha acento. Eu, por algum motivo, sabia que não tinha, tá? Eu nem era ligado, mudou a regra gramatical e tal. Mas de fato, eu lembro que não tem mais. Eu sei que tinha antigamente, eu não sabia o motivo. E ele errou uma questão por conta disso. Então acho que é interessante dar essa frisada aqui no começo. Ainda não é sobre IFIN de fato, mas eu gostaria de explicar outra coisa. Que eu poderia ter explicado no último vídeo, que era sobre paroxítona, oxítona e proparoxítona. Mas uma coisa aqui, ó. É interessante vocês entenderem isso pra ver a complexidade que é a parada. E eu já vou esclarecer uma coisinha pra vocês aqui, que eu acho que é importante já que eu lembrei disso. Lembram da paroxítona? Então, quando você vai separar as sílabas, você vai falar qual que é a sílaba tônica. No caso aqui é paródia. Ródia, essa é a sílaba mais forte é uma paroxítona, tá bom? E essa aqui é uma palavra explorar, a mais forte afinal é oxítona, tá? Isso tá bem claro. Mas tem uma regra. Toda questão de português vai ter uma regra que você vai poder seguir para se orientar nesse mar de confusão. Paroxítona é o som forte do meio da separação, tá? Se a palavra terminar em A, E ou O, ela termina sem acento. É uma palavra sem acento, tá? Essas são as palavras mais comuns, a maioria. É mesa. Eu dei dois exemplos aqui, idiota. Geleia. E eu gostaria de falar sobre a geleia novamente. Eu fiz um concurso lá, etc. E deu aquele problema. Vocês podem ver que geleia não tem mais acento de acordo com o novo acordo ortográfico. Só que por que paródia tem acento? Paródia, isso aqui é uma paroxítona e termina em A. Eu não falei ainda dessa regrinha, perdão. Tem uma outra regrinha. Se terminar assim, não vai acento. Só que se terminar com X, L, R, U, I, por exemplo, de tongo, vai acento. A regrinha seria assim, ó, se terminar com palavra estranha, vai e for paroxítona, vai acento. Eu sei que é complicado, mas infelizmente é assim que eu posso fazer pra vocês. Não tem como enviar um super. Gravar essa coisa na cabeça de vocês. Tá?
Queria poder fazer isso comigo mesmo. Enfim. Só que aí que tá, deixa eu escrever aqui. Ó a porcaria que é isso aqui. Tá. Uma que geleia, a separação não é como vocês pensam, né? Se tu parar pra pensar, fica estranho. Eu já tô concluindo agora isso aqui pra vocês entenderem que... Pra não pensar depois, né? Paródia. Olha a separação. Paródia. Ela tem acento agudo nela porque tem ditongo no final. Essa é a regra. As palavras terminam em A, daí não vai acento. Mas esse aqui não é simples um A, é um ditongo. São duas vogais juntas, lembram disso? É um ditongo. Viram como é chato isso? Mas é assim que funciona, tá? Deixe nos comentários se não entenderam, se eu falei alguma coisa errada. Eu sempre vou corrigir, tá? Correr atrás pra adaptar e apagar o vídeo. Que tem que ser assim, porque é muita coisa e acaba me embolando aqui. Mas eu tô tentando ajudar uns amiguinhos que não conseguem entender essas coisas aqui. Enfim, vamos escrever geleia aqui agora. Geleia. Geleia tem um hiato. Aí que tá o problema, entendeu? Por isso que não vai acento. E a sílaba mais forte tá aqui, igual, né? Ó, ela é uma paroxítona que termina em A. É uma palavra comum. Essa é a chave. Esqueçam isso aí, tá separado. Se fosse assim, geleia. Gelé, que a gente fala, né? Mas geleia. Daí claro que tá certo, mas tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Então, como eu ia falando, houve um novo acordo ortográfico, 2009. E algumas palavras mudaram com a questão do hífen. Então vamos ir pro hífen de uma vez. Tá, olhando pro hífen. Vocês têm que entender que este sinal, ele quer separar briga, tá? Ele é aquele amigo que vai no rolê contigo umas 2, 3 vezes antes de ver que vocês são uns bosta. E nessas vezes que ele vai, talvez a primeira não, mas ele decide ser um Capitão América. Ele quer separar os desgraçados que não param de se encher o saco um do outro pra evitar briga. Esse é esse tipo de cara, tá? Eu não sei se ele é uma pessoa boa ou não, porque ele tá fazendo isso muitas vezes, tá? Então talvez ele goste disso. Mas enfim, este sinal, ele separa brigas. Eu separei alguns exemplos, não tem muito o que falar aqui. Na real tem muita coisa pra falar e eu não sei falar sobre isso ainda. Então vou ter que parar, estudar, fazer um vídeo só, um roteiro, né, só sobre isso pra falar sobre a separação de sílabas de novo. Pra explicar as regrinhas perfeitamente. Porque a acentuação, no caso. A gente vai ter essas regrinhas aqui, tá? Ele separa brigas. Então, o que tem a ver com áudio? Se as palavras são iguais, as letras são iguais, ele vai separar a briga, eles vão brigar. Eles não gostam um do outro. Eles são muito parecidos. E gente parecida é um problema. Então, eu separei aqui alguns exemplos. Deixa eu só escrever essa porcaria. Micro-ônibus. Temos duas palavras, certo? Mas aqui tem um problema grave. E o hífen não pode deixar isso acontecer. Ó, tem que separar. Eles vão brigar, vão se matar. Ó o sangue aqui, ó. I. Anti-inflamatório. Vamos brigar, vamos se matar, não dá. Arqui-inimigo. Não vai dar certo isso aqui. Deixa eu só pegar outra caneta, porque pelo amor de Deus. A maldita autoescola. Vocês podem ver que a primeira parte da palavra tem uma vogal aqui. E não é igual, ó. Auto é um O e um E. São vogais, mas enfim. Tá ok. Não vai. Isso aqui não vai, tá? Eu ia fazer um xizinho, mas enfim, eu fiz um... Ó, continua autoescola. Extra oficial. Continua assim. Não... São duas palavras. Quer dizer, são duas palavras quando tu vai pronunciar, né? Mas elas estão juntas. Não precisa de hífen. Semi-analfabeto também não, ó. Só que tem outra coisa, Tem um tal de R e S, tá? Não é o estado que eu moro, não. E esses caras são os demônios. Eles são a gangue... São assaltantes. Eu escrevi aqui pra vocês entenderem, ó. Se a primeira parte da palavra termina em uma vogal e a segunda parte termina em R ou S, a letra dobra. Porque é o seguinte, você tem conhecimento de que algumas palavras vão hífen, outras não, e você tem uma predisposição a fazer isso naturalmente. Você não sabe como isso funciona, mas você sabe que algumas vão hífen e você vai fazendo naturalmente o que tem que fazer. Talvez você já saiba que isso aqui tem hífen, isso aqui tem hífen, talvez escreveu errado isso aqui, mas enfim. E você entende que tudo é assim. E aí tu vai falar palavras que são semelhantes, assim, tem separação, né, de palavras. Por exemplo, antissocial. Você não vai colocar um hífen aqui e não vai deixar de colocar um hífen, entendeu? Quer dizer, você vai deixar de colocar um hífen, mas enfim, você não pode deixar assim. Tem uma outra regrinha, que esse aqui é uma palavra, tá? Anti e social. Se a primeira palavra termina em uma vogal e a segunda parte dessa maldita palavra termina em R ou S, por algum motivo a letra tem que dobrar. Então isso aqui tem um S, não é uma vogal, é um S. E aqui tem uma vogal, isso é uma vogal, tá perfeito. Você tem que dobrar. É maravilhoso o português. Ultrassom, mini saia. Eu escrevi algumas coisas a mais aqui nesse super corte.
que é mais duas regras importantes. Eu já ia fazer isso, só que eu escrevi agora pra dar certo. E tem mais uma que eu não botei aqui ainda, mas eu vou deixar depois, que é mais chatinho. Tem umas coisas que são obrigatórias no hífen, tu não pode dispensar, isso tu tem que ter certeza. Que é algo muito, eu acho que mais fácil, que vocês estão acostumados tanto a escrever isso. Ex, pré, vice, pós. Ex-prefeito, vice-prefeito, pré-escola. Isso acontece porque essas palavras têm que se destacar bastante. Se você coloca ex-namorada junto, o ex fica muito apagado. Então você tem que dar uma ênfase, é um negócio hierárquico, entendeu? É bem específico. Por exemplo, é um exemplo que eu coloquei aqui, ó, pré-história, entendeu? Mas é nessa questão aqui, tá? E pró também, esqueci de botar pró. Bom, hoje a letra tá um cocô, mas eu tô com sono, cansado. Nem sei porque eu tô gravando isso aqui, ninguém vai assistir. Eu devo estar tudo errado o que eu tô falando, né? Mas enfim, é tudo de memória, tá? Por isso que são testes. Não é teste no sentido de ver se o vídeo vai funcionar. É teste pra... Tudo vai ser um teste aqui, entendeu? Porque é testando a minha desenvoltura. A memorização, no caso. E o H. Quando você tiver um H na palavra, ele vai servir como barreira. Ele não combina com ninguém, ele é antissocial, entendeu? Ele é mais antissocial que essa palavra aqui, entendeu? Porque o antissocial tá junto com a outra palavra. Esse aqui não quer se juntar com ninguém, ele não aguenta. Ele não consegue conviver em sociedade. Então tu tem que separar imediatamente, senão ele vai morrer. Não tem como, eu não aguento. Não tem como. Esse aqui toma um remédio que serve pra bateria de carro. Tá, então, super-homem, pré-história, o próprio exemplo que eu dei ali, ó. Em H, esse aqui já é obrigatório, né, o pré. Mas se tem H, tu vai ter que colocar, não tem o que fazer. Aí eu dei ênfase na questão de fama para as palavrinhas, porque autoescola não é forte o suficiente, não é algo hierárquico, não é algo emblemático pra gente. Então tem a sua subjetividade na língua também. Mas isso é regra. Tá? Mas é basicamente isso, então, com exceção de alguma coisa. Eu vou terminar. Pera. Tá. É que se tem acento no pré, tem que hífen, tá? Por exemplo, a palavra prever. Tu não vai botar prever, é prever, é uma palavra só, tá? Então, mas se tem acento é obrigatório, tá? Pró é obrigatório. É mais uma regrinha pra você se localizar. Então é isso. Pra complementar, comentem nos comentários que vocês querem saber mais, porque tem coisa, não é errado, mas tem muita coisa pra complementar. Com certeza eu deixei faltar alguma coisa aqui que tem uma regra específica. Tem duas palavras, uma usada no ramo militar, que eu não coloquei de exemplo aqui, mas tem que ir, mas vocês não vão usar essa palavra. É isso aí.